Preparada, dona Vânia? Sim, senhora. É nóis. É nóis. Então vamos lá, vamos gravar, já que não deu. Essa entrevista era para ter sido uma live, não deu certo a live, porque somos duas amadoras brigando com a tecnologia. Então, Vânia, para começar, eu quero lhe agradecer demais, demais, por você ter se disponibilizado para contar a sua história mais uma vez, só que dessa vez no canal Mormonismo Sem Censura. Você já contou sua história várias vezes no seu próprio canal e no canal de outras pessoas. E foi por isso que eu coloquei na introdução, né, e na chamada dessa entrevista de que você era a ex-mormon mais conhecida do Brasil. Porque eu já vi a entrevista sua em vários outros canais relacionados com religião, né? Eu já te vi no seu próprio canal, né? Aí eu te vi no Mormon Stories Podcast. Você horas de entrevista com o John DeLean. Eu amei aquela entrevista e foi aquela entrevista que me fez entender melhor a sua história, porque os 15 minutos do seu primeiro vídeo contando a sua história não foi suficiente para mim. Eu gosto de história. Depois eu te vi no Mago do Realismo, eu te vi no canal do professor Daniel Gontijo, que eu adorei o canal dele. Estou seguindo, assistindo várias entrevistas que ele faz com pessoas de outras religiões, outras denominações. Muito bom, recomendo. Aí te vi no professor Fernandes Gale, fiz uma lista aqui, ó. Te vi no canal do professor Gale, do Josafá Agra, na Liga Racionalista, no Osmanito Torres. Você também já participou do Mormonismo Sem Censura, que foi uma discussão sobre o Mark Hoffman, você, o Marcelo e o Paulo, e no Mormon uma ova. Então, você já contou aí sua história, quem te conhece. Uhum. É verdade. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu quero que você conte tudo de novo. Só que de uma forma mais resumida, entendeu? Como foi a sua história no mormonismo? A gente sabe que você se tornou membro da igreja ainda muito, muito jovem. Mas aí eu quero que você conte como foi esse encontrar um mormon. Obrigada, viu, pelo carinho. Eu não sabia que você tinha feito uma lista aí. Adorei. Mas eu gosto quando eu tenho a oportunidade, né, de conversar com outras pessoas como essa que você citou, porque você conhece perspectivas diferentes e eu acho que está valendo, acho que está sempre acrescentando, né? Então, eu conheci a igreja aos 9 anos de idade, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A minha mãe era divorciada, ela tinha recentemente se divorciado do meu pai, que era alcoólatra, né? Eu tive uma infância extremamente traumática e disfuncional, né? A nossa família não tinha estrutura nenhuma por conta dos problemas do meu pai. Então, conhecer a igreja para nós foi como uma luz no fundo do túnel. Éramos eu, as minhas duas irmãs e a minha mãe. E foi maravilhoso, porque a igreja estava começando em Santa Maria, e foi em 1981, né? Então, tinha acho que dois ramos lá, se eu não me engano. Então, assim, cada vez que alguém se batizava na igreja era aquela festa, assim. Então era um ramo assim muito próximo, muito aconchegante. Então nós sentimos como tendo recebido uma família. Os missionários eram extremamente atenciosos com a gente, né? Não sei se é coincidência ou não, mas eu tinha uma irmã de 12 anos de idade, uma de 15, então assim, elas adolescentes, né, bonitinhas e tal, então os missionários, né, se davam bem com elas. Bom, mas enfim. Então a gente foi muito bem recebido, tinha assim, reunião familiar lá em casa toda semana, os missionários sempre iam. Então assim, foi algo muito bom. Para mim como criança, eu comecei a descobrir, para minha surpresa, que homens trabalhavam e que nem todos eles fumavam, nem todos eles bebiam, porque na minha cabeça de criança, vivendo naquele ambiente em que eu nasci, eu acreditava que todos os homens eram como meu pai, que todos eles bebiam e fumavam e ficavam em casa o dia inteiro
e saíam à noite e voltavam para casa de madrugada, embriagados, ameaçando a esposa de morte, que era o que meu pai fazia, né? Então, para mim descobrir que havia um outro mundo lá fora, diferente daquele que eu conhecia, foi uma tremenda surpresa e imediatamente o meu cérebro associou essa utopia ao mormonismo. Por que eu plantei? O que o meu cérebro registrou? Se você quiser ter uma família como essa família que você vê aqui na igreja, você tem que viver esses padrões aqui. Aqui é seguro, lá fora, não. Fora, se você casar com alguém de lá, você vai viver como você vivia quando era criança. Quer dizer, você não pode confiar nos homens de fora, porque eles vão fazer o que teu pai fez. Os primeiros anos da minha história na igreja, como criança e pré-adolescente, foi pensando que seria assim. Para mim, se tornou sinônimo de segurança, ou seja, eu nunca mais teria que viver nada parecido com o que a minha mãe viveu se eu me apegasse àqueles princípios e me casasse com alguém daquela fé. Então, isso foi o que me conquistou assim de vez na igreja, porque foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas, com homens diferentes do meu pai, com famílias diferentes daquela na qual eu nasci, né? Eu conhecia. Além do que, isso é reforçado na igreja, nos ensinamentos, né? Você está seguro aqui. Exatamente. Então, isso só reafirmou o que a minha mente de criança já tinha percebido, já tinha sentido. Então, como adolescente, você sabe como é que a gente é criado. Você tem que casar com um fiel portador do sacerdócio, de preferência ex-missionário, e você tem que viver esses padrões para você merecer alguém assim. Então, é uma teia, assim, maravilhosamente confeccionada por esses gênios da religião, porque eles te pegam de todos os lados. Quem é que não quer uma vida segura? Quem é que não quer uma família saudável, uma vida familiar saudável? Então, você segue esses princípios, você procura alguém com esses padrões. Para você conseguir isso, você tem que viver tudo isso aqui. Então, agora, a tua vida, a igreja passa a ser o centro da tua vida, literalmente. A tal da barra de ferro que eles tanto falam é exatamente isso. Enquanto você estiver apegado a tudo aquilo, se você soltar, agora o bicho vai pegar. Então, você cria aquele medo, você não vai soltar. E você acredita que tudo aquilo é verdade. Qual a idade mesmo que você estava quando se associou à igreja? Tinha 9 anos, 9 para 10. Então, você ainda pegou a primária. Peguei a primária, naquela época era Garota Feliz. Na minha idade era Garota Feliz. Olha aí, nunca ouvi falar do Garota Feliz. Garota Feliz. Então eu já tinha as metas, como as moças em progresso pessoal, a Garota Feliz, ela tinha um foco assim, eu lembro dele até hoje, e tinha coisas para você, metas para você atingir como criança, e eu trabalhava nelas como louca. Eu queria desesperadamente me sentir segura, num ambiente seguro, porque eu nasci e cresci até aquele momento num ambiente extremamente hostil. Então, eu estava cheia de traumas. Então, eu segui a Garota Feliz. Eu dei meu primeiro discurso na Sacramental, acho que eu tinha 10 anos de idade, mas não importa, eu tinha que vencer minha timidez, as minhas limitações pessoais, mas eu queria ter certeza que eu ia merecer ter uma família como aquelas que eu via na igreja. E as moças? Como foi participar das moças na sua época? Passei por várias fases, então dependendo da ala que eu frequentava, era bom, mas em algumas alas já não era tão bom assim, porque você, como jovem, como adolescente, as amizades fazem uma grande diferença. Então, se tinha amizades, né, e tinha atividades, era uma ala bacana, então era bom. Mas quando a gente mudou, por exemplo, para Florianópolis, que daí assim, a gente se batizou em Santa Maria, mas 2 anos depois minha mãe conheceu o meu padrasto. Ele era bispo em São Paulo, então nós nos mudamos para São Paulo, moramos lá por 5 anos e depois então fomos para Florianópolis. Então em São Paulo era maravilhoso, assim, porque tinha
A igreja já era muito forte lá na década de 80, então tinha atividades e muitos jovens e tudo. Então, a autoestima lá em cima era maravilhoso. Quando a gente foi para Florianópolis, eu tinha 15 anos de idade. Aí já foi complicado, porque a igreja ainda era nova em Florianópolis. Tinha, não lembro quantas alas, mas tinha poucas alas, tinha uma capela só. As outras alas eram casas alugadas, né? Então, não tinha quase jovens e aquilo foi difícil para mim. Mas eu sempre tinha em mente, mesmo que eu não estivesse feliz frequentando a igreja, eu tinha em mente o seguinte: isso é o Senhor que está testando a tua fé, você tem que perseverar até o fim. Essa frase é uma grande sacada dele. Porque para você perseverar, significa que você tem que ir, não importa como você se sinta, não importa o que esteja acontecendo na tua vida, ou até na aula, não importa, não gosta do bispo, ou seja lá o que for, você tem que perseverar até o fim. Então, eu continuava. Então, ou você anda aqui nessa linha para você receber aquelas recompensas, ou você desvia da linha, mas vai existir um castigo ou uma falta de bênçãos. Você não vai receber as bênçãos que está buscando, ou você vai ser castigada. Então, você segue buscando aquela recompensa. Então, agora você se anula como pessoa, como ser humano, você se desconecta e você mantém em mente aquela meta, aquele foco, que eu sei lá qual é. Mas na época era o quê? Era se casar no templo com um ex-missionário ou um fiel portador do sacerdócio, que vivesse os mesmos padrões que eu, e constituir uma família eterna. Esse era o propósito como jovem, como adolescente. Então, você segue fazendo, feliz ou não, porque você acredita que tudo aquilo é verdade. Então, uma outra coisa que eles te falam muito lá é que se você conhecer a verdade e negá-la ou rejeitá-la, seria melhor que nem a tivesse conhecido. Isso é uma grande ameaça. E isso funciona, entendeu? Então você fica, é verdade? Então eu vou ficar, não importa como, mas eu vou ficar. Tem que ter fé. Vânia, e você fez uma faculdade? Fiz. Você fez uma faculdade antes, depois da missão? Como é que foi? Porque você fez missão. Fiz. Então, isso me dá muita, assim, muita raiva de lembrar. É verdade, até hoje. Por quê? Quando eu estava me preparando para fazer faculdade, eu fui chamada para fazer missão. Eles me chamaram assim que eu completei 20 anos de idade, o presidente da estaca já me chamou. E a minha resposta foi: não, eu não vou. Porque eu tinha um bom emprego, eu estava ganhando muito bem, eu estava me preparando para vestibular, eu sabia o que eu queria, e eu estava namorando um ex-missionário. Então, parecia que estava tudo encaminhado na minha vida. Mas ele era um presidente da estaca novo, ele tinha acabado de assumir a presidência da estaca, ele queria mostrar números lá para os grandões. Então, o que ele fez? Ele chamou todas as moças com idade de missão para fazer missão, dizendo que vieram chamado do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? E ele conseguiu. Deu certo a estratégia dele, porque ele se tornou coordenador do sistema educacional em 70. Então, hoje, quem sustenta ele é a igreja. Então, ele me chamou aos 20 anos de idade. Eu falei: não, eu não vou. Expliquei para ele por quê. Todo domingo, eu não estou mentindo para você nem exagerando. Todo domingo, durante eu acho que eu estou exagerando sim. Todo mês, vai. Todo domingo, não. Todo mês. Todo mês, por um ano, aquele homem aparecia na minha aula e me chamava para entrevista, para fazer a lavagem cerebral, para me convencer a ir para a missão. Aí, como ele viu que eu não estava cedendo, ele começou a usar aquela estratégia que eu falei, da recompensa versus castigo ou maldição. Ele começou a me fazer uma série de promessas, tá? Se eu fizesse missão, ia acontecer isso, 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 isso. Se eu não fizesse missão, eu não ia receber o chamado de eleição. Ele disse que se eu não aceitasse o chamado para ir para a missão, é como se eu estivesse negando a minha própria exaltação. Ele chegou a esse ponto, tá? Jogo baixo. Aquilo começou a mexer com a minha cabeça. Eu fiz o vestibular para federal, não passei. Aí eu já achei que era um sinal dos céus, né? Mas eu fiz para uma outra universidade particular em Itajaí, passei, mas era contabilidade, não era assim a área que eu queria. Mas enfim, eu comecei a ficar preocupada. Eu falei: e agora? Está nas minhas costas, né? Eu tinha uma irmã que estava afastada da igreja, já fazia alguns anos, e ele falou para mim que se eu voltasse para a igreja, se eu fosse para a missão, ela ia voltar para a igreja. Quer dizer, ele colocou até a vida dela nas minhas costas.
minha querida, pois é, né? Ah, mas se eu fosse para a missão, eu ia passar no vestibular, eu ia fazer qualquer faculdade que eu quisesse, eu ia casar com o fiel portador do sacerdócio. Bom, aquilo tudo foi mexendo com a minha cabeça, então eu fui para a missão primeiro, paguei minha missão do meu próprio bolso. Na verdade, eles me cobraram o valor de 3 missões, porque o bispo se equivocou. Diz o bispo que ele se equivocou no valor e eu paguei, né? Mas tudo bem. E a igreja nunca devolveu, não, sabe, irmã? Não, querida, não. Não me chamaram para me devolver depois. Morreu. Mas será que fosse você que tivesse errado no cálculo e a igreja te ajudou com 3 vezes mais o valor? Será que ela não ia querer de volta? Com certeza. Você não pagar seu dízimo todos os meses, no final do ano, acerto anual, irmã, tá aqui, ó, falta 3 meses, cadê o cheque? Mas, enfim, aí foi isso. Então, eu fui para a missão, escrevi no Rio de Janeiro, 93 a 94. E quando eu voltei para casa, eu prestei vestibular na Federal de novo. Não passei. Aí eu comecei a cobrar o Deus mormo. Tá, mas eu fiz missão, lá, 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 lá. Aí eu fiz de novo, prestei vestibular de novo. Aí dessa vez eu passei e comecei a faculdade, mas eu já estava noiva. Então eu cursei um semestre só, mas aí eu casei em maio, a faculdade começaria no segundo semestre do ano, em agosto. Aí eu logo engravidei, então eu cursei só um semestre e tranquei. Eu só consegui terminar minha faculdade quando já tinha meus filhos grandes já, porque agora a igreja te envolve, a sua prioridade são os filhos, marido, faculdade tem que esperar. E eu caí nessa ladainha também. Se terminar minha faculdade, eu já tinha 37 anos, 38 anos de idade quando eu me formei. E como foi a missão? Como foi fazer missão? Foi maravilhosa. Eu amei minha missão. Eu sempre falo isso porque é verdade, não é porque eu saí, que agora eu vou falar que eu não gostei, porque eu vou estar mentindo. Eu amei a minha missão. Eu me entreguei de corpo e alma, eu trabalhava duro, eu brincava, eu fiz amizades, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas incríveis que eu não teria conhecido se não tivesse feito missão. Então, foi assim um tempo maravilhoso para mim. Eu sei que essa não é a realidade para muitas pessoas, eu respeito, né? Agora, para mim, sim, eu estava para o que deve eu fui sem expectativa. Eu falei, seja o que for, eu estou dentro. Na minha primeira área, a gente eu acho que tinha geladeira, mas não tinha fogão. Na segunda área, tinha fogão, mas não tinha geladeira. Numa outra área não tinha nada, nem uma coisa nem outra. Aí numa outra área tinha geladeira e fogão, mas não tinha cama. Então a gente dormia num colchonete assim. Então assim, eu não tive conforto, né? Eu passei por todo o sufoco que todo missionário passa, eu passei, né? Fome, eu não cheguei a passar fome, porque eu era muito assim, eu administrava a mesada de uma forma que eu não me permitia, né, faltar. Mas eu passei por sufoco, trabalhei com sapato furado, aquela coisa toda que missionário passa, eu passei, né? Mas você passou todos os perrengues que um missionário pode passar. Passei. E quando eu tinha alguma companheira que reclamasse, como a gente fala na missão, eu queimava ela. Né? Não, irmã, você está trabalhando para o Senhor, tem que sacrificar, né? Ai, meu pai, olha, eu vou te falar. Mas assim, eu acreditava em tudo aquilo, minha querida. Eu acho que tu era a missionária chata. Aquela toda certinha, que tinha que fazer tudo no horário, que tinha que fazer tudo que estava no cronograma. Lógico, não, sem dúvida. A minha penúltima companheira, ela me odiou, ela falou assim, tá, mas a gente não trabalha assim. A gente dá 2 palestras por dia. Eu falei, 2 palestras por dia? Você pode estar brincando comigo? Não, senhora. É uma palestra depois da outra, outra. Saiu de casa às 9 da manhã, só volta às 9 da noite, bora trabalhar. Ela me odiou, mas eu era assim. Eu era assim. E quem me conheceu na missão, se alguém estiver assistindo, sabe. Eu era uma das cíceras que mais, eu não vou dizer que mais batizava, não, mas que mais trabalhava, que mais dava palestra. Eu era, né? Mas enfim, né, querida, eu acreditava, né? Então tinha que correr e fazer, né? Então foi bom, foi um tempo assim que eu tenho boas memórias, sabe?
Faria de novo? Claro que não, porque eu estava mentindo para as pessoas. Você não sabia, não sabia. Eu ouço você contar suas histórias e eu acho parecida em algumas coisas com o meu esposo, né, o Marcelo. Então, aquela pessoa que quer fazer tudo correto, tudo certinho, mesmo que não esteja entendendo, mesmo que vai sofrer, mas porque acredita, acha que é o certo, vai e faz. Sem dúvida, essa era eu. E ainda sou eu, porque agora eu sei pessoa. o que é verdade. E eu não calo a minha boca, porque agora eu sei o que é verdade. Então eu aprendi na igreja que você tem que defender a verdade e a retidão. Então por isso eu tive que criar o meu canal para defender a verdade sobre a igreja. Então agora ele é criador contra a criatura, vai fazer o quê, né? Então, isso é um dos pontos que eu acho vocês dois parecidos, né? Essa coisa, você é divertido, então você tem que advertir o seu irmão, entendeu? Eu ensinei essas coisas para muita gente. Aí eu simplesmente saio, aí vou viver minha vida e pronto. Da mesma forma que ele tinha esse desejo de falar a verdade do evangelho, né? E aí ele descobre que não era bem aquilo. Opa, então eu tenho que falar o que é, então. É como se fosse uma responsabilidade moral, né? É uma questão de integridade, não tem como. Integridade. Quando eu vim para cá, eu ainda era membro ativa na igreja, mas eu ainda acreditava em tudo aquilo que é ensinado para gente lá dentro, né? E quando eu cheguei aqui, que é o berço da igreja, e eu comecei a descobrir do que realmente se trata, a princípio eu fiquei na minha, mas eu comecei literalmente a acordar no meio da noite com a minha cabeça assim a mil, incomodada com tudo aquilo. Eu falei, mas peraí, mas eu não posso ficar calada. As pessoas no Brasil não sabem nada disso. E eu jamais saberia se eu não tivesse vindo para cá. Pelo menos essa foi a minha mentalidade, né? Então, Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso, sobre toda essa coisa de quando você chegou aqui, que aí você já estava num mindset diferente, você já estava num estado de espírito diferente, seu casamento já tinha falido, mas eu quero só voltar só um pouquinho para depois que você volta da missão, aí você encontrou um fiel portador do sacerdócio, né? E se apaixonou, né? claro, né, irmã? Claro, né? Moreno alto, né? Moreno alto, bonito, Muito sensual, né? sensual. Se apaixonou pelo fiel portador do sacerdócio. Só aí o cara ser fiel portador do sacerdócio, aí já é assim, 50% apaixonado, entendeu? Esse tá na lista, porque se não for, já fica fora da lista, né? Nem entra. Sem dúvida. Não, sem Esse não tem nem dúvida. chance. Mas me fala, quais foram os chamados que você teve na igreja? Eu fui, assim como adulta, né? Depois dos 18, Como né? adulto. Eu fui presidente das moças da ala, eu fui professora de seminário diário, conselheira da primária da Estaca, presidente das moças da Estaca, presidente da Sociedade de Socorro da ala, presidente da primária da ala, professora da escola dominical, acho que eu cobri tudo. Trabalhei em todas as organizações, na verdade. A minha preferida era dar Primária, aula, né? moças e sociedade de socorro. Todos os chamados que uma mulher pode ter. Isso. Ah, eu trabalhei também, logo que eu voltei da missão, eu fui líder regional de acampamento das moças, porque eles estavam tentando implementar um programa de acampamento no Brasil e eles chamaram assim comitês regionais. Então, eu fazia parte do Comitê Regional de Santa Catarina. Então, a gente treinava, a gente recebia o treinamento e treinava as estacas sobre como fazer aqueles acampamentos. Então, minha querida, trabalhei pra caramba, Trabalhou. E você família. foi professora do seminário. Olha, gente, isso é coisa grande. Ser professor de seminário, você vai dar aula sobre todas as escrituras sagradas do mormonismo estão lá. Então, é um ano inteiro estudando o Novo Testamento, um ano inteiro, aliás, o Velho, depois o Novo Testamento, depois o Livro de Mormon, doutrina e convênio. Teoricamente, você abrangeu todas as escrituras sagradas mormon, e aí um dia você se depara com fatos que você nunca ouviu falar. Como assim?
fui professora do seminário, eu fui presidente da Sociedade de Socorro, eu fui presidente das moças, trabalhei na primária, nunca ouvi falar. Que história é essa? Quantos anos, Vânia, você passou membro da igreja? Você foi, né? 35 ininterruptos anos. Eu digo ininterruptos porque eu nunca me afastei, eu nunca fiquei inativa. Por 35 anos eu frequentei a igreja. Fiéis. Yep. Aos 15 anos eu comecei a fiéis. trabalhar e dízimo sempre foi a minha prioridade. Exatamente. Então, aí você casou, teve 2 filhos, né? Maravilhosos, mas é só isso em relação ao casamento. Só os filhos que são maravilhosos. Quando a gente está lá na Organização das Moças, a gente é ensinado que o templo é o local que a gente tem que casar, que o templo é o castelo da princesa, né? E a gente vai casar com um príncipe e vai viver feliz para sempre e mais a eternidade, né? E como é casar com um príncipe, portador do sacerdócio, no templo, e esse casamento não durar nem nessa vida, nem na eternidade? Bom, eles são muito espertos, eles têm resposta para tudo. A culpa é tua. É simples assim. A resposta é só essa. A culpa é tua. Você falhou. De alguma forma. O estigma da sociedade e da igreja também é o seguinte, né? Se num casal a mulher trai o marido, existem todos aqueles adjetivos, né, para ela que eu prefiro não repetir aqui, né? Se ao contrário, se o marido trai a esposa, é porque ela não foi boa o suficiente para ele, não atendeu às necessidades dele como homem, certo? Então na igreja não é diferente. Então foi assim que eu me senti. A culpa foi minha. Eu não fui boa o suficiente. Então a minha autoestima, ela foi abaixo na minha cabeça, aquele Deus, né, em que eu acreditava, ele não estava satisfeito comigo, né, porque eu falhei e se o meu marido decidiu buscar alguém fora do casamento, é porque eu não fui boa, porque a minha autoestima foi abaixo de 0. Eu me sentia a mulher mais feia do mundo, mais a pior esposa que eu poderia ter sido. Aí você começa a olhar para trás, e aquelas coisas normais que acontecem entre um casal, discussões e diferenças, elas ganham um peso extremamente grande, né? E a culpa foi tremenda, tá? Então eu me senti culpada, porque a igreja é verdadeira, a igreja é perfeita, se você fizer tudo certo, é claro que o seu casamento vai ser eterno. Agora, se não deu certo, a culpa é tua. Então eu assumi aquilo para mim. Foi muito Então, difícil. apesar de você ter sido traída pelo seu esposo na época, você ainda se sentiu a culpada pela traição, por não ter dado certo. Com certeza, lógico. E aí você sente na ala, as pessoas agora te olham de forma diferente. Eu fui desobrigada como presidente da Sociedade de Socorro, porque como é que você pode ter uma presidente da Sociedade de Socorro divorciada, sem o marido? Não. Então, assim, os meus mestres familiares disseram que agora eles não podiam mais me visitar, porque agora eu era uma mulher sozinha dentro de casa. Então, assim, eu me senti extremamente abandonada, eu senti o preconceito, né, da comunidade, da liderança, eu não tinha mais aquele prestígio que eu tinha antes. Agora tudo era diferente. Foi difícil, foi complicado. Foi o fato de você ter se separado que fez querer vir morar nos Estados Unidos? Foi porque, como eu falei, eu só estava sobrevivendo porque eu tinha que cuidar dos meus filhos, né? Eles ficaram comigo e o pai deles voltou para o estado de onde ele era, né? São Luís do Maranhão. E eu fiquei com meus filhos em Santa Catarina, em Florianópolis. Então, eu fiquei muito mal. Eu fui para psicóloga, né? Fui fazer terapia que aí você tem que lidar com os teus sentimentos como mulher e também com os seus filhos, que agora não tem pai dentro de casa, e foram ensinados desde que nasceram que as famílias eram eternas. Principalmente para minha filha, talvez você tenha assistido ao bate-papo que eu tive com ela no meu canal, aquilo mexeu com ela demais, abalou as estruturas. Como assim? Tu viu, né? Eu vi. Como Foi assim? duro para ela.
Foi demais, ela sentiu demais. Eu falei assim, peraí, mas as famílias são eternas? A minha mãe fez tudo certo e ela está agora sozinha com a gente, meu pai, como assim? Meu filho era pequeno, né? Ele era de idade, mas ele também sentiu muito. Então, eu precisava de alguma coisa que tirasse meu foco daquela tragédia, que para mim tinha sido uma tragédia. Como membro da igreja, um casamento no templo acabar, meu Deus, né? Tem um impacto muito maior do que um casamento normal, eu diria. Né? Uhum. É. Então, assim, os lugares onde a gente ia, a gente lembrava, né, do pai dele. Eu percebi que ia ser muito difícil. Quer dizer, eu estava terminando já a minha faculdade, né? Estava no último ano, e estava sendo difícil lidar com as lembranças, porque a gente foi casado por 12 anos e a gente sempre morou em Florianópolis. Então, né, tinha muitas lembranças ali todo dia. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? E se eu for para os Estados Unidos? Aí a minha irmã, né, uma delas, ela tem uma cunhada que já morava aqui há muitos anos, e a minha irmã botou pilha, falou, se tu quiser ir, eu converso com a minha cunhada e ela te recebe lá e te ajuda a te mostrar, né, as coisas e tudo, porque eu nunca tinha vindo para cá, não conhecia. E ela morava aqui em Salt Lake, então, assim, se ela morasse em outro estado, eu teria ido provavelmente para outro estado. Eu precisava Uhum. ir para um lugar em que tivesse alguém conhecido para me ajudar, pelo menos, É. a começar, né? Uhum. Então, assim, eu tenho um recado para você que está escutando e acha que a igreja me ajudou a chegar até aqui. Você está tão equivocado. A tua igreja nunca fez nada por mim. Eu não vim para cá por causa da tua igreja. A tua igreja não me ajudou em absolutamente nada. Então, Sandra, eu quero dar esse recado porque eu fico louca da vida que tem gente que fala, mas É. a igreja te ajudou e para a igreja não Cacilda. Mas, enfim, Eu escuto isso até hoje, porque como o Marcelo escuta. veio para fazer o MBA da BYU, então, na cabeça de algumas pessoas, a igreja trouxe a gente para cá. A gente está aqui por causa da igreja. É muita ignorância, né? Eu vim para cá para fazer faxina, eu vim limpar chão, eu vim lavar privado. Eu falo isso com muito orgulho, porque eu sustentei meus filhos assim até eu conseguir meu emprego no correio e poder parar de fazer faxina. Mas a igreja não me ajudou absolutamente nada. Ainda bem, graças a Deus. Eu nunca tive ajuda da igreja. Enfim, mas aí foi onde eu decidi, então, né, vir para cá. Eu corri atrás do visto, mas não foi uma coisa assim do dia para a noite. Eu fiquei por mais ou menos um ano, né, economizando e me organizando financeiramente, porque eu ia vir com meus dois filhos, né? Os dois vieram junto comigo. Viemos nós três. A Sabrina hoje está no Brasil, meu filho também. Ele já. Eles estavam com que Então, idade? a Né? Sabrina tinha 13 e o Dado tinha 10 anos de idade. Nós viemos em 2010. Então, deu tudo certo, consegui o visto para a gente, viemos para cá, mas eu nem fiquei na casa da cunhada da minha irmã. Antes de chegar, eu já tinha escolhido um apartamento, né, na internet para ela alugar para mim. Eu vim com uma economia, né, caso eu não conseguisse emprego imediatamente, eu ia ter como sustentar a gente por um determinado período. Então, eu vim preparada financeiramente, né? Porque eu queria tirar o foco daquilo tudo. Eu queria que nós três pudéssemos focar em algo novo, né? Então, essa foi a ideia. E eu sempre quis ir para os Estados Unidos, mesmo quando eu era jovem. Mas a minha mãe e a liderança local tiraram isso da minha cabeça, então eu adiei, né? E no fim acabei realizando essa vontade depois que eu me divorciei. Vânia, eu queria que você desse assim, a sua visão do seu ponto de vista do que é a igreja no Brasil, a igreja que você viveu no Brasil e a igreja que você encontrou aqui nos Estados Unidos. Ai, é tão fácil de descrever isso. Querido, você que está escutando, viu esse vídeo, imagina o seguinte, você vai para o cinema, né? Aí você vê aquela produção de Hollywood, né? Bem linda, tudo perfeito, tudo fofinho, né? Assim, essa é a versão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que você tem no Brasil. Você tem a versão hollywoodiana, polida, trabalhinho final, perfeito. A realidade dela são os bastidores. É tudo que é feito antes de chegar àquela versão final que você assiste no cinema. Viu?
É, ou seja, sabe o super-homem que voa na tela? Voa coisa nenhuma, são efeitos especiais, né, queridos? É, a igreja mormon é a mesma coisa, viu? Tudo aquilo que eles pregam para você como verdade tem uma história muito podre, muito suja por trás dos bastidores. É assim que eu posso descrever. Eu sei do que você está falando. Né? Assim. Foi o sentimento que eu tive quando eu cheguei assim. Como assim? É muito mais light aqui, entendeu? Como assim fazer visita de professora visitante de calça jeans? Eu tinha que ir de saia. Não é? Então, você teve esse choque aí, né, da igreja lá, da igreja aqui. Além do que, a gente tem muito mais informações aqui do que a gente tem lá. Lá, a gente falar sobre poligamia, por exemplo, é um tabu mesmo, não se fala sobre isso. A gente sabe que Joseph Smith foi casado com a Emma e só. Sabe que havia poligamia, mas não se fala nisso. É só assim, não, houve poligamia porque as viúvas precisavam de amparo, porque precisava ter mais membros da igreja, e não se fala mais nisso, né? Aí você chega aqui e aqui eles até falam um pouco mais, assim, você escuta mais essas coisas que Joseph diz. Você vai na casa de Brigham Young lá em Salt Lake, né? E a gente sabe que o cara teve 50 e tantas mulheres. E aí você descobre que o teu profeta querido Joseph Smith também teve para lá de 30. Como foi isso para ti, Vânia? Foi um choque porque eu também achava que eles tiveram que praticar a poligamia, mas que era só, como você falou, para ajudar as viúvas, e não era nada disso. Então, quando eu descobri a realidade, foi um choque acompanhado de muita indignação, muita raiva mesmo, porque você não aprende isso lá. E mesmo você falando o que você está falando aí em relação à poligamia, as pessoas escutam e não acreditam. Ou acredita e fala, mas não foi bem assim, mas teve um propósito. Isso é só para citar um exemplo, né, Sandra? Porque o caráter de Brigham Young, quando eu como ele era em podcast, né, de um historiador moderno chamado Brett Blanknagel, eu lembro que eu chorei assim, eu chorei feito criança, porque eu falei, mas como assim, cara? Como assim esse cara era assim, desse jeito? Então eu chorei porque eu fui descobrindo uma igreja que eu nunca conheci. Eu não conhecia essa igreja, Sandra. Eu falei, peraí, mas eu não fiz parte disso. Eu não sabia de nada. Como assim? Então, assim, por isso que eu falei da versão hollywoodiana e dos bastidores, porque você tem uma imagem desses caras que é uma versão polida. A realidade é outra. Então é muito chocante, é muito revoltante mesmo. Mas acontece que mesmo quando a gente chega aqui, que a gente ouve falar, por exemplo, no meu caso, eu ouvia falar, não, Joseph Smith também teve várias mulheres. Eu não queria me aprofundar nisso, não era relevante, tá? Várias coisas que a gente vai colocando na gaveta, no Brasil a gente diz que coloca na gaveta, né? Eu ia colocando na gaveta porque eu não queria mesmo saber, porque até ouvi você falando lá com o professor, o Daniel Bondijo, né? A gente vive uma utopia e a gente não quer perdê-la. Tá? A gente até foge. Eu vejo que muitos membros da igreja fogem da informação. Tipo assim, eu não quero ouvir, não quero ver, nem quero falar, porque é medonho, assim, dá medo. Como foi para ti e por que foi que tu entrou nessa coisa de estudar? Por que você foi estudar? Ô, Vânia, vai ficar quieta, mulher. Foi estudar a história da igreja para quê? Então, eu entrei numa fase assim, muito difícil, porque eu comecei a questionar algumas coisas, me questionar como mãe. Eu já tinha falhado como esposa na primeira vez, agora eu já estava casada de novo, né, com meu atual marido. Quando a gente casou, nós casamos no templo aqui, porque eu era da igreja e tudo, né? Mas uns 3 anos depois que a gente estava casado, eu comecei a me questionar como mãe, porque agora os seus filhos vão crescendo e agora eles não querem fazer tudo aquilo certinho do jeito que a igreja recomenda. E agora você se sente um fracasso como mãe, porque
porque isso também é ensinado para você lá dentro. Ai, tá tudo em cima da culpa. Aí eu comecei a me sentir culpada e me questionar exatamente. Então, peraí, qual é o ponto de tudo isso? Se eu fiz tudo que eu pude como esposa, falhei. Fiz tudo que eu pude como mãe, estou falhando, porque agora meus filhos não querem saber da igreja. A Sabrina já tinha se afastado, agora o Dado também estava querendo se afastar, né? E eu comecei a me sentir fracassada. Eu comecei a ter pensamentos suicidas. Cheguei a esse ponto, porque eu falei, não é possível. E eu comecei a frequentar a igreja, saindo de lá pior do que eu tinha chegado. Então, eu chegava bem no domingo, quando eu saía de lá, eu saía me sentindo o pior dos seres humanos. E um dia eu estava escutando no pod... Oi. Desculpa te interromper. Quando eu ouvi você falar a primeira vez que você teve pensamentos suicidas, eu falei assim, nossa, como ela foi fraca. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi o seu primeiro vídeo que você explica por que você saiu do mormonismo. A gente não tem noção do tempo. Depois eu ouvi outras entrevistas suas, entrevistas que você dá detalhes, né, mais detalhado. Eu ouvi a entrevista, o seu bate-papo com a Sabrina, tempo que você passa desde o Brasil, antes mesmo do divórcio, né, as coisas que a gente não sabe que acontecia, que já dá essa sensação de que eu estou falhando, né? E a sua filha sair da igreja, abandonar a igreja, não quer, não aceita, e mesmo assim você foi dura com ela, deixou ela penar por ela mesma, que era para ela aprender o caminho de volta. Tá? Você estava tendo assim ansiedade, você estava tendo, sabe? Você não estava feliz. Porque aquela criança interior, aquela criança que se batizou aos 9 anos de idade, agora estava vindo para a linha de frente aqui do meu cérebro, falando assim, tá vendo? Agora vai acontecer com ela o que aconteceu com a tua mãe. Agora ela não vai estar protegida, porque ela não vai se casar com um fiel portador de sacerdote. Então tudo aquilo voltou. E agora o desespero começou a tomar conta. Isso já um tempo depois que ela tinha se afastado. E os problemas começaram a acontecer na vida dela, e no momento que ela mais precisou de mim, eu abandonei. Eu falei, te vira. Por quê? Eu estava seguindo o exemplo do Deus Mormon. Eu, Senhor, estou obrigado quando fazes o que eu digo, mas quando não fazes, não tem promessa alguma. Te vira. Eu tinha prepotência de copiar esse mesmo comportamento em relação à minha filha, porque é assim que o meu Pai Celestial me trata. E quando de Deus obtemos uma bênção pela obediência àquela lei na qual a bênção se baseia. Tu não quer fazer o que eu estou te falando para fazer como mãe? Te vira. Então, essa é uma culpa que eu carreguei, ainda carrego. A gente já conversou muito, eu e ela. Eu já pedi perdão para ela, não sei nem quantas vezes, mas eu fui uma pessoa assim, eu fui uma mãe péssima. Eu não sabia o que fazer. E aí foi onde eu comecei a me sentir suicida, porque nem essa técnica estava funcionando. Ela não estava voltando para a igreja. E a gente estava se afastando cada vez mais, eu e ela. Ela casou e ela engravidou do meu neto e a gente não teve nenhum contato durante a gravidez dela. Qual é a mãe que faz isso, cara? Sabe qual mãe? Uma mãe mormon como eu, que levava as coisas ao pé da letra, como eu levava. Eu quero deixar claro uma coisa. Nem todas as mães da igreja são como eu. Tá? Eu fui assim e eu assumo total responsabilidade. Eu sempre fui assim, eu levava as coisas ao pé da letra. Porque assim como eu seguia tudo ao pé da letra, eu queria que meus filhos seguissem ao pé da letra. E se eles não seguissem, eu ia copiar o comportamento, a personalidade do Pai Celestial, que é o Deus Mormon. Só vou te abençoar se tu fizer o que eu falo. Se não fizer, te arranca daqui. E assim como essa mãe mormon que existia em você, existem em muitas mulheres mormons mundo afora. Eu estava me tornando uma mãe assim. Eu obrigava minhas filhas para a igreja. Minha filha mais nova nunca gostou de ir para a igreja. Eu obrigava. Primeiro que eu não ia deixar em casa sozinha, então, entendeu? E eu não ia deixar de ir para a igreja porque ela não ia para a igreja. Então, eu era maior, mais forte, a mãe, então ela ia obrigar. E, assim, a forma como as minhas filhas se vestiam, eu vestia as meninas, elas não tinham escolha. Então, as minhas filhas eram crianças e eu já vestia minhas filhas cobrindo o ombro, com short até o joelho, com saia até o joelho. Criança, porque quando ela crescer, ela já está acostumada com um padrão de vestimenta mormon. Ou melhor,
da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bem isso. Meu filho, pobrezinho, bebê ainda, babão, eu já botava gravata, levava a criança de gravata para a igreja, para Isso. acostumar. E assim como você e eu e muitas outras, mundo afora, espalhado por aí. Claro, fazendo o que acha que é correto, porque aprendeu aquilo e acredita. Você acha que é o melhor para o seu filho, então você É, faz, mesmo que corte o seu coração. Eu sou fria, não é que eu estivesse fria, sabe? Ah, não estou nem aí. Eu chorava, eu fui fazer terapia, eu comecei a tomar antidepressivo, e mesmo assim eu fiquei suicida, eu sofri, mas eu tinha que ser forte, eu tinha que ser durona com ela, porque era pro bem dela. Aí o bicho pegou, né? Aí eu fui pro fundo do poço. foi para o fundo do poço, planejou morrer, cara. Planejei, fiz planos. Mas aí eu estava trabalhando um dia, né? E eu escuto, eu já falei nos meus vídeos que no meu trabalho, eu sou digitadora, então você pode escutar podcast, livros de áudio, né? Música, o que quiser. Eu estava escutando um podcast que não tinha nada a ver com a igreja, eu nem sabia que existia o Moment Stories ainda, não sabia nada, né? Uhum. Eu estava escutando um podcast da Elizabeth Gilbert, a autora do livro Comer, Rezar e Amar. E ela recebeu uma convidada chamada Martha Beck, que era filha de um apologista da igreja chamado Hugh Nibley. E nessa entrevista, ela fala para Elizabeth Gilbert que ela tinha escrito, que ela escreveu um livro chamado Deixando os Santos. Como eu perdi os mormons e encontrei a minha fé. E aí o meu olho arregalou, eu falei, opa! E ela comenta na entrevista com a Elizabeth Gilbert, ela dá assim, uma pincelada no que se trata o livro, e ela fala que Joseph ele não traduziu papiros vindos do Egito, que em Pérola de Grande Valor você tem como livro de Abraão. Uhum. Na verdade, né, os papiros estão aí, foram traduzidos por egiptólogos modernos, e a tradução é nada mais do que cerimônias funerais, não tem nada a ver com o que está escrito no livro de Abraão. Aí minha antena, pum, acendeu, eu falei, como? Eu lembro que no próximo intervalo que eu tive, eu corri, comprei o livro e comecei a escutar. Aí ela começa a falar tudo, começa a falar sobre Joseph, aí me despertou uma curiosidade e me deu na verdade, assim, começou a me dar um alívio. Eu falei, tá, mas espera aí, caso nada disso seja verdade, então eu não preciso me sentir como eu estou me sentindo. Como eu estava num estado emocional extremamente frágil, eu consegui me abrir para a informação, porque se fosse em outras épocas em que eu estava forte espiritualmente, forte, né? Eu ia falar, isso aí é anti-mormon, nem me mostra que não me interessa. Eu já tinha feito isso outras vezes com outros materiais, né? Mas então eu comecei a escutar o livro dela e aí eu fui nos podcasts e procurei sobre mormonismo. Aí encontrei o John Delaney, Mormon Stories Podcast, e o resto é história. Quanto mais eu pesquisei, mais eu quis saber, e aí a casa foi caindo e eu comecei a respirar. Foi um misto de revolta, indignação, choque e ao mesmo tempo alívio, e eu comecei, foi um processo, não foi uma coisa da noite para o dia, porque aí conforme eu fui descobrindo a verdade, aí eu comecei a questionar um outro lado, falei, tá, mas espera aí, então como é que eu tinha um testemunho? Uhum. Como é que eu senti aquilo quando eu orei? Como é que, peraí, mas então se na verdade Deus mentiu para mim? Aí eu fui buscar, então, respostas na neurociência e descobri Michael Shermer, William James, Jonathan Haidt, e outros que eu cito nos meus vídeos e que materiais esses, né, que eu coloco o nome lá dos livros na descrição dos meus vídeos. Aí eu comecei a entender o que aconteceu no meu cérebro, que na verdade nada daquilo eram experiências espirituais, né, eram processos cerebrais que estavam acontecendo. Aí foi só alegria a partir daí. Me redescobri, eu renasci, eu sou uma outra mulher, totalmente diferente daquela que criou meus filhos. Engraçado que em um dos seus vídeos que eu assisti, que é o que você fala sobre o Jonathan Haidt, sobre o elefante, o escritor, eu gostei muito daquele vídeo. Eu fiquei, uau, faz todo sentido, né? Tanto que esse foi um dos livros também que eu fiz que nem você. Fui lá, baixei no audiobook e
tive que escutar depois. Mas eu gostei tanto daquele vídeo, Vânia, que eu compartilhei. E eu ainda estava na minha fase, assim, bem membro da igreja ainda, acreditando em tudo, mas começando a pesquisar, abrindo as oportunidades. Naquele momento eu já tinha decidido que não importava o que eu ouvisse, o que eu lesse, se fosse antimormon ou não, não ia abalar meu testemunho jamais. Até porque eu tinha feito uma oração ao Pai Celestial e tinha dito assim, ó, Pai Celestial, meu esposo está nessa crise, ele precisa de mim, eu vou ouvir o que ele tem para dizer. Porque realmente é um momento tão complicado que a pessoa está... Nossa, eu não sei nem como explicar aqui para as pessoas que estão ouvindo, mas quando você acredita em tudo e vive 100%, descobrir essas coisas é muito doloroso, complicado. E não ter com quem falar é pior ainda, a pessoa está implodindo por dentro. Então, meu esposo não tinha com quem falar. Eu era a pessoa com quem ele ia falar. E eu também não estava ouvindo. Então, quando o nosso relacionamento começou a ter atrito, eu sentei o joelhinho no chão e disse, ó, Pai Celestial, eu casei com esse cara, foi para essa vida e para a eternidade. Então, eu vou ouvir o que ele tem para me dizer, porque eu fiz convênio no tempo de ouvir o meu esposo, e aí tu toma de conta. E aí eu deixei na mão dele, assim, toda a minha vida é guiada pelo Pai Celestial. Então, eu disse, tá bom, querido, traga aí o material que eu vou ver. E aí ele falou, ó, tem essa brasileira que tem um canal no YouTube. Meu, porque eu gosto de entrevista, e aí eu acho que foi isso que me pegou. Eu tenho um Home Story Podcast, mas ele começou assim, bem, tipo, vai estudar os essays da igreja. Estuda esse aqui, poligamia, pá, um tapa na minha cara, material da igreja. Você encontra no site da igreja. Vou colocar o link aqui para você, quiser acessar, tá? Aí tem os sacerdócios negros, tapa na cara, entendeu? A igreja agora dizendo que não parece que não foi revelação, não fica, e fica aquela coisa no ar. Foi ou não foi, afinal de contas, tá? E aí você fica vendo que é um material muito apologista, e outros, as múltiplas visões de Josephine. Nunca ouvi falar disso, múltiplas versões da primeira visão. Não, só tem uma. Aí você diz, não, tem várias. E a primeira, que é escrita pela mão de Joseph Smith, é totalmente diferente da que você conhece. Eu vou dizer uma coisa, para uma pessoa se afastar da igreja, ela não precisa pesquisar em material apologista. Se ela tiver um senso crítico e estudar os essays, ela por aí ela já pode tirar as conclusões dela. Mas é difícil de acessar os essays lá no website da igreja. Está lá, mas não está bem na frente, não. Tem que cavar muito. Não toca nesse assunto. Agora, Vânia, você descobriu todas essas coisas, assim como meu esposo viu, como eu descobri, muita gente aí descobriu porque a internet escancarou, né? E você resignou da igreja, você não quis nem que seu nome ficasse lá. Eu não quis porque eu descobri que eu fazia parte de uma organização que eu não conhecia. Se a igreja fosse o que eu pensava que ela era, para começar, eu jamais sairia dela. Eu não gosto de falar que eu me afastei, não, porque quando você se afasta, você pode se reaproximar, né? Uhum. Eu abandonei para nunca mais voltar, porque eu conheci algo que eu não tinha a menor ideia. Eu falei, bom, então se é disso que se trata, se é numa organização como essa, que o meu nome está registrado, está vinculado, eu preciso tirar meu nome de lá, porque para mim é uma questão de integridade e de paz de consciência. Eu tenho vergonha, eu senti nojo de ter testificado daquelas mentiras, eu senti nojo de mim, eu senti nojo de ter sido manipulada a fazer o que eu fiz. Eu só me perdoei porque, como eu te falei, eu busquei a ajuda dos neurocientistas para me explicarem o que tinha acontecido no meu cérebro, afinal de contas. Como assim? Um testemunho, que era tudo mentira. Então, eu fiz questão de resignar, porque assim, quando você tira o seu nome dos registros, você rompe os vínculos com eles não podem mandar missionário, professor visitante, ninguém para te perturbar. Então, eu fiz questão e foi maravilhoso o dia que eu recebi a minha carta do Mark Nagel, do Cree Mormon,
confirmando que meu nome havia sido retirado dos registros. Para mim foi um alívio, assim, que você não tem noção. Então, para É. quem gostaria de tirar os nomes dos registros da igreja e não quer passar por bispo, por presidente de estaca, uma opção é você ir no site Quilt Mormon, e aí você pode fazer tudo de graça. Só não é de graça porque agora a igreja exige que você registre no cartório sua assinatura, então você vai gastar esse dinheiro para poder, não é registrar em cartório. Reconhecer firma. Isso. Sandra, deixa eu fazer um parênteses. Tem um advogado brasileiro agora também fazendo as resignações para você de graça, tá? O nome dele é Tom. Eu posso te mandar o contato dele, você coloca aí na descrição do teu vídeo a informação dele, porque ele também está fazendo esse trabalho de graça para as pessoas, tá? Excelente. Pronto. Vou colocar na descrição do vídeo também. Vânia, mas aí, meu amor, você encontrou um homem para casar aqui nos Estados Unidos. Como é que foi isso? Então, quando a gente se conheceu, eu ainda estava na igreja, né? Eu queria um membro da igreja também para me casar. Então, a gente se conheceu em 2013, nos casamos. Em 2014, nos selamos no templo, né? Tinha que esperar um ano, porque eu precisava da autorização do meu ex-marido, né? Aquela palhaçada toda. E a gente casou. Pois é. E depois tudo isso começou a acontecer comigo, mas ele acompanhou de perto todo esse processo, né? Ele viu como é que eu estava e tudo. E eu comecei a descobrir a verdade em relação à igreja, mas para o meu marido não entra, ele não tem interesse em saber. Ele precisa da igreja, ele gosta, ele se sente bem. Todas as vezes que a gente já conversou sobre esse assunto, ele fala para mim, olha, eu te entendo, eu te respeito pelas tuas descobertas, mas eu prefiro não questionar o meu testemunho. E quem sou eu para tirar isso dele? Antes de nós sermos um casal, nós somos dois indivíduos. Eu tenho o meu cérebro, ele tem o dele. Eu tenho as minhas necessidades, ele tem as dele. Nós não somos coisa nenhuma. Isso não existe. Você não pode perder a sua individualidade no casamento, porque um dos dois vai ter que abrir mão da sua própria identidade para isso acontecer. Então, no nosso caso, a gente fez esse acordo. Eu resignei, ele soube disso, ele sabe que resignei, e ele permanece na igreja, eu respeito ele como indivíduo, ele me respeita como indivíduo, e nosso relacionamento melhorou 100% desde que eu saí da igreja, porque eu melhorei como ser humano, e nós somos extremamente felizes, e ele é uma pessoa de mente aberta, ele fala assim, olha, eu não quero saber de nada, eu só sei que eu sou feliz aqui contigo, e depois deixa que o Pai Celestial vai resolver isso aí lá do outro lado. Aí ele perguntou para mim, tá, se chegar do outro lado e tu descobrir que a igreja é verdadeira, eu falei, eu volto, querido, não tem problema. Mas eu falo isso porque ele tem que se apegar a alguma coisa, né? Eu falo, não, fica tranquilo. Se eu estiver sendo enganada por Satanás, né? Aí eu volto para a igreja depois. Eu brinco com ele assim, mas a gente coloca o nosso relacionamento acima, né, acima da igreja e dá certo. Não tem por que misturar as duas coisas. Tem que ter respeito das duas partes, né? Ele te respeita na sua descrença e você respeita ele na crença dele, né? Com certeza. Vânia, e o seu canal, Tabus do Mormonismo? Você criou um canal porque, como sai da igreja, mas a igreja não sai de ti? Querida, primeiro, eu precisava desabafar. Como tu falou, Marcelo não tinha com quem conversar, ele tinha que conversar com a esposa. E tu abriu para ele te mostrar as coisas que ele estava descobrindo. Não foi meu caso. O meu marido não queria saber, né? Então, eu não tinha com quem conversar. Primeiro isso, você tem que desabafar, canalizar aquele turbilhão de sentimentos e emoções, que foram 35 anos. Segundo ponto, eu perdi a minha paz. Quando eu descobri tudo aquilo, eu falei, eu não posso guardar para mim, porque eu vou estar sendo covarde, eu tenho que dividir de alguma forma com as pessoas, elas têm o direito de saber o que eu estou descobrindo. Então, uma amiga minha me sugeriu, falou, Vânia, por que você não cria um canal no YouTube, então? Aí eu criei, eu não sabia nada de YouTube, né? E aí eu criei o canal e começou a ser uma terapia para mim. Eu comecei a
a dividir e me fazia muito bem, eu comecei a dormir bem de novo. E a minha intenção, a princípio, era desabafar, era fazer aquela minha terapia, né? Conversando com as pessoas ali com o meu telefonezinho aqui, e contar as histórias não, passar as informações para elas com as fontes, né, que eu estava usando para as minhas pesquisas, não só a história da igreja, como também por que que você se sente do jeito que você se sente, por que que você sente tanta culpa, tem medo de sair, e mesmo saindo você fica com aquela coisa, ai, mas será que eu devia ter me afastado e tal. Então, eu me senti na obrigação moral de dividir isso com as pessoas. Então, a minha ideia era fazer isso e parar e falar, bom, tá aqui a informação, agora cada um sabe o que quer com ela. Acontece que daí as pessoas começaram a mandar suas próprias experiências para mim, aí comentar no canal. E aí eu pensei, bom, eu não posso agora jogar a bomba e sair correndo, eu tenho que ficar até o final para fazer a faxina aqui do jeito que tem que ser feita, né? Então, eu fui contando as histórias das pessoas e até hoje as histórias ainda estão chegando. Se amanhã eu não receber mais histórias, eu não vou mais... eu não tenho mais o que falar no canal em relação à Igreja Mórmon. Eu não tenho. Tudo que eu tinha para falar, eu já falei. Mas enquanto houver histórias, né, eu vou contar. Então, foi por isso. Tanto que, assim, eu não monetizei o canal, porque se eu envolver dinheiro com isso aqui, eu vou perder o foco. O meu foco tem que ser sentar aqui e ter uma conversa de coração para coração, sem interesse, quantas pessoas assistiram, quantos likes, eu não olho nada disso. Então eu criei o canal porque aí me faz bem. Quando eu leio as histórias e comento, eu sinto que eu estou fazendo algo de bom por alguém e me faz bem. Me faz bem. A sua terapia. Ainda é a minha terapia. É a sua terapia. O bom disso, Vânia, é que você fez a sua terapia e ajudou muitas pessoas na terapia delas, porque além do seu canal, você tem o grupo de apoio no Facebook, que é o Família Freedom. Foi um grupo que me acolheu no meu momento de transição. Foi um momento muito difícil, porque eu estava com os questionamentos na cabeça a mil, e eu ia nos grupos de Facebook dos membros da igreja e eu comecei a ser expulsa desses grupos. Eu me sentia péssima, assim, como assim? Foi só uma pergunta, eu só preciso saber, eu só preciso de alguma explicação lógica, entendeu? Para essa informação aqui. Alguém me dê, sabe aquela música da Lady Gaga, que ela fala Million Reasons. Eu tenho 1.000.000 de razões para te deixar, mas me dê só uma para eu ficar. É quase que ela está implorando, me dê uma para eu ficar. Então, era mais ou menos aquilo. Então, você está buscando desesperadamente algo para se agarrar. E eu estava sendo expulsa daqueles grupos. E o Família Freedom me acolheu. E o Família Freedom acolhe muita gente. Estou aqui só reverberando a voz de muitas pessoas que não têm coragem de ir no YouTube e falar, mas no canal, no canal não, no grupo, elas conseguem ventilar, né? Elas conseguem desabafar, escrever, e ali vão ter pessoas que entendem o que ela passou. Ela não vai ser criticada, ela não vai ser expulsa, ela não vai ser humilhada, ela não vai ouvir coisas como eu ouvi, tipo, vai orar, irmã. Pois é, vai orar, irmã. E a gente precisa estar aqui. Então, o grupo de apoio que está lá, que hoje tem várias... Você não precisa estar lá, porque tem outras pessoas que acolhem quem está chegando, né? Que escuta, que ouve, né? E aquilo é terapêutico. As cartas que você lê, as pessoas não têm coragem, nem têm predisposição de ir no YouTube fazer aquilo ali, mas você dá voz para aquelas pessoas. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Já fui criticada por ter compartilhado um vídeo seu. A pessoa chegou para mim assim, como assim você ouve a Vânia Moura? Naquela época eu me acovardei e apaguei, mas hoje eu não tenho necessidade, né?
Então, não tem necessidade nenhuma. Eu quero dizer, Vânia, você ajudou, muita gente continua ajudando, e o seu trabalho, né? Hoje você é amada e odiada também, né? Ou, e como? E como, né? Porque você, atrevida, foi falar para as pessoas o que pensa. Me fala como foi que você recebeu as críticas das pessoas que te vê como uma inimiga perigosa. Olha, eu lembro até hoje do primeiro comentário que chegou. Eu estava no trabalho e eu nem sabia como funcionava o YouTube. Eu tinha postado um vídeo só, aquele primeiro, né? Uhum. Nossa, e eu recebi 2 comentários assim, me xingando. Eu não lembro exatamente o que falava, mas me xingando. Menina, eu comecei a tremer. Eu estava no trabalho, falei, ai, meu pai, eu fiquei tão... Não tá entendendo, né? Como assim? Aí, no começo foi difícil, sabe? Porque eu não estava acostumada. Eu sou uma pessoa extremamente reservada. Ai, tá me vendo ainda? Tá. Oh, voltou. Eu sou uma pessoa extremamente reservada e introvertida. Então, eu nunca tive essa experiência de me colocar assim, num veículo, né, como o YouTube. Então, no começo foi difícil. Eu ficava triste, ficava chateada, ficava com raiva também, enfim. Mas com o tempo eu fui criando uma pele grossa, como eles falam aqui, né? Você vai criando resistência àquelas críticas. O que mais me doeu foram amigos pessoais que eu perdi por conta disso. Amigos assim que, na verdade, eu achava que fossem amigos, né? Porque aqueles que eram mesmo meus amigos continuam sendo, né? E ficam na deles e nem questionam, nem falam nada. Eu também não falo nada. Mas muitos, nossa, Vânia, tu vai para as trevas exteriores, que teu negócio é Espírito Santo. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu comecei a bloquear essas pessoas do Face, né? O fato de eu estar aqui, a maioria dos meus amigos estarem no Brasil, que fez isso, tornou isso mais fácil, né? Se eu estivesse no Brasil, teria sido muito mais doloroso. Mas como eu estou aqui, então eu consegui, né, bloquear e pronto. Mas eu perdi muitas pessoas que eu acreditava serem minhas amigas por causa desse trabalho. Só que, por outro lado, eu ganhei novos amigos maravilhosos. Você é um exemplo disso, você e seu marido, né? Vocês me conheceram através do YouTube, a gente já se encontrou aqui, já tomou um café juntos. Conheci outras pessoas maravilhosas aqui em Salt Lake, também brasileiros, que me procuraram e a gente se encontra e janta aqui em casa, enfim. Então, sempre vai haver, né, o amor e o ódio, sempre vai haver a aceitação e a rejeição, e faz parte do pacote. A gente tem que aceitar, porque também, assim, como eu falei, quer dizer, eu não estou ganhando nada com isso, mas saber que eu estou ajudando alguém, para mim, tem um valor que dinheiro nenhum nesse mundo vai comprar. Não tem o que pague isso. Saber que eu fiz a diferença na vida de alguém, entende? De muitas pessoas. Vânia, como tua família recebeu essa notícia de você não, não acreditar? O problema, né, na minha concepção, não é você não ir para a igreja. O problema é quando você dá voz, quando você fala, né? Aí isso é um problema. Como foi que a tua família recebeu? Sua mãe, suas irmãs? Então, a minha mãe, ela não falou comigo exatamente sobre esse assunto, mas ela fez comentários a meu respeito, né, que eu fiquei sabendo, de uma forma extremamente negativa, né? Ela não aceitou, não gostou. Nosso relacionamento desandou bastante. Ela faleceu ano passado e a gente já não se falava há mais de um ano. Enfim, infelizmente foi assim que aconteceu. Eu nunca mandei nenhum vídeo para ela, nem para ninguém, mas claro que ela soube o que eu estava fazendo. E ela, né, fez os comentários dela lá na igreja para pessoas que eu conhecia, enfim. Mas é um direito que ela tem. O meu irmão, ele não assiste meus vídeos, até onde eu sei. Ele não está frequentando a igreja, mas ele acredita na igreja. As minhas 2 irmãs, uma delas imediatamente saiu da igreja, ela falou para mim, não, mas tu tem certeza sobre o que tu está falando? Eu falei, absoluta. E ela me conhecendo, sabendo como eu era como membro da igreja, ela falou, bom, eu confio em ti. Então ela falou, tô fora, imediatamente ela abandonou. A minha outra irmã também acabou se afastando. Ela não parou totalmente de frequentar,
a igreja, mas ela deixou de acreditar como ela acreditava antes, mas ela ainda frequentou por causa da família e filhos e tudo, né? Mas foi por aí, são só essas pessoas que são membros da igreja, né, da minha família, o restante ninguém mais é. Seus A filhos minha já não família estavam aqui, mesmo? meus filhos já não estavam. A minha sogra aqui, meu sogro, eles são membros ativos da igreja. A gente conversou só uma vez sobre esse assunto e ela acredita, né, que eu estou sob a influência de Satanás e tudo aquilo, mas ela é uma pessoa idosa, ela é membro da igreja há muitos anos, eu não vou discutir com ela tem direito à crença dela, né? Então a gente separa as duas coisas, mas temos um relacionamento maravilhoso, ela me respeita, me aceita do jeito que eu sou, então ficou tudo bem. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Ai, Vânia, que jornada, hein? Pano para manga, minha flor. Eu recomendo, quem gosta de entrevista, você assistir o bate-papo da Vânia com a Sabrina, a filha dela. Formidável bate-papo de mãe e filha, da jornada da Sabrina, sabe? Dos conflitos internos dela, sabe, não bater na cabecinha dela, aquela cabeça crítica, cabeça bem parecida com a da mãe, só que ela questionou, coisa que normalmente a gente não faz, né? A entrevista é formidável. Eu vou colocar o link aqui na descrição, porque vale a pena. Uma menina de luz, de ouro. Parabéns pela Ela é mesmo. Ela é mesmo. E eu achando que tinha falhado como mãe, agora tu vê, né? Falhou não. Falei nada. Uma coisa que eu aprendi, eu até falei para a minha terapeuta essa semana, eu disse o problema quando você está numa religião assim de alta demanda é que você é ensinado de que só existe preto e branco. Se não for preto, é branco. Se não for branco, é preto, não tem... sabe? Aí quando você sai fora da caixa, você descobre que existe assim várias outras cores, várias, inúmeras, e que não existe só um caminho, não existe só o caminho do bem e do mal. Aliás, acho que nem existe o caminho do bem e do mal. Para mim, esses dois caminhos sumiram da minha vida. Existem caminhos e cada indivíduo está numa jornada. E como você falou, é uma jornada individual. Durante a minha jornada, no meu caminho, vão passar pessoas, os meus filhos, meus pais, meus amigos, e eles acabam tomando direções diferentes. E ninguém está no caminho errado, está cada um na sua jornada. Então, é assim que eu vejo hoje. Todos os caminhos estão corretos se você estiver fazendo o que é bom para você, o que é bem para a sua mente, para o seu corpo e para os indivíduos à sua volta. Entendeu? É isso mesmo. Assim. É isso mesmo. É por aí. Vânia, eu quero te agradecer demais pelo seu tempo, pela sua paciência comigo. Foi divertido, viu? Paciência, pois é. Olha só, duas amadoras, né? No YouTube. Duas amadoras se metendo a youtubers. Ai. Exato, duas amadoras. E dessa vez eu literalmente me meti, né? Porque assim, o canal Mormonismo Sem Censura é do Marcelo. Eu tô metida nele. Mas tá dando certo, tá sendo ótimo. Né? Então, um amigo, como você falou, a gente realmente, esse é o lado triste, a gente perde pessoas queridas que a gente quer muito, que a gente gosta, acaba se afastando da gente, não porque a gente deixou de ir para a igreja, porque a gente expõe a igreja. Né? As pessoas assim, você fala mal da igreja, aí eu fico pensando, eu falo. Na realidade, eu exponho a igreja, você expõe a igreja, realmente. Cada um recebe de uma forma diferente. Eu tive a coragem de falar para você, Vânia, uma vez, assim, Vânia, você é muito irônica. Eu lembro. A primeira vez que a gente se viu. Você é muito irônica e você ofende a igreja. Eu sinto como se você estivesse me ofendendo. Foi. Assim você ofendendo a minha
fé, você está me ofendendo, alguma coisa isso, assim. pronto. Exatamente. E aí você está dizendo, eu vou tentar maneirar. Não deu certo, né? É. Não deu certo. Nem eu estou mais maneirando. Não tem Mas que maneirar, tem que ser autêntica tem que ser mesmo. autêntico, tem que ser autêntico. Então, nem sei mais o que eu ia Você estava agradecendo pelo bate-papo. agradecendo pelo bate-papo, exatamente. Gratidão, gratidão. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar mais alguma mensagem para quem está ouvindo essa entrevista? Porque era para ser uma live, mas agora é só uma entrevista. Não tem problema, tá valendo. Não, Sandra, quero te agradecer só, viu, pelo bate-papo, achei uma delícia. Eu acho que o trabalho que você e o Marcelo estão fazendo tem sido muito válido, tem ajudado muita gente. Cada um de nós trazendo a sua própria marca, seu próprio jeito, a público para falar a verdade sobre a igreja. Eu gosto da palavra que você usou, expor a igreja pelo que ela realmente é. Eu acho que está valendo, porque as pessoas têm o direito de conhecer, assim como eu e você pudemos conhecer e decidir por nós mesmos se a gente queria ser parte daquilo ou não, ao invés de fazer parte de uma ilusão, de uma coisa que você não tem a menor ideia do que realmente se trata. Então, eu agradeço a você e o Marcelo pelo carinho, né, por mim, e quando vier a Salt Lake, me avisa, né, para a gente se ver, viu? Tá certo. E é isso, e vamos seguindo em frente e vamos botando a boca no trombone, que não deve não ter, se a igreja é verdadeira, não tem que ter, não tem que se incomodar com a gente, né? É ou não é? Sim. E eu lembrei o que eu ia dizer, eu estava dizendo que a gente perde alguns amigos, mas a gente ganha novos. Né? Exato. A gente ganha novos amigos. E um dos meus novos amigos que eu fiz, ele falou uma coisa que eu não vou mais esquecer, que ele falou assim, Sandra, melhor feito do que perfeito. Se a perfeição não, né? Porque se a perfeição não está te deixando, ou seja, você está esperando fazer só quando tiver perfeito e não faz, né? Exato. Então, falou, melhor feito do que perfeito. Gostei, vou levar para a minha vida. Ele está ouvindo, vai saber que foi ele que falou isso. Adorei. Né? E é por isso que eu estou aqui, fazendo assim, desse jeito, com todas as imperfeições. Adoro! Não gosto de nada engomadinho, ensaiado. Eu gosto assim, natural, espontâneo. Uma delícia. Uma delícia. Vânia, gratidão. Minha querida. Gratidão sempre. Obrigada por você ter escutado, assistido a gente aqui, vocês que seguem o canal da Sandra e do Marcelo. Um grande beijo para você, viu? Que delícia. Valeu. Vaninha, beijo, obrigada. Vou te deixar aí. Tá bom. Vou cuidar da vida também. Valeu. A gente se fala, Sandra. Tá, beijo. Um abraço no Marcelo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.